Fala galera! Então, vamos continuar falando sobre validação de dados. Na nossa primeira parte de validação de dados, a gente viu que eu poderia limitar alguns valores ou então alguns textos para serem as opções que aparecem dentro de uma célula. E eu fiz isso aqui para a célula B53. Então eu tinha feito com que aqui só ficasse valendo João ou Pedro. Agora eu vou fazer uma coisa muito mais prática, que é o seguinte. Para começar, eu vou excluir essa validação de dados que eu fiz aqui para B53, porque não faz sentido nenhum. Então eu vou clicar nela, dados, validação de dados. E aí agora, onde tem aqui permitir, eu vou clicar mais uma vez na setinha e apertar em qualquer valor. Porque agora eu estou retornando para como estava antes. Qualquer coisa que eu colocar ali está valendo, beleza? Vou dar OK. E aí a ideia é a seguinte. Se eu selecionar essas células aqui, da B5 até a B13, e depois for lá em dados e validação de dados, a validação que eu fizer está valendo para essas células que eu selecionei. Se eu selecionar uma célula só, a validação de dados vai valer só para aquela célula. Se eu quiser que a validação de dados valha para toda uma coluna, basta eu clicar aqui no B, que eu seleciono toda a coluna B. Tá? Então agora, quando eu fizer a validação de dados, essa validação vai valer para todo mundo que está aqui embaixo. Então vamos fazer isso. Dados, validação de dados. Agora eu quero limitar as opções dentro dessas células, dentro das 4 opções de destino que existem. Não sei se vocês lembram, mas são Aracaju, Maceió, Rio de Janeiro e tem mais uma que eu não lembro, mas Aracaju, Belo Horizonte, Maceió e Rio de Janeiro, isso mesmo. Então vamos limitar as opções a essas 4. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui em permitir, a gente vai clicar em lista, tá, para definir qual é a lista de opções válidas dentro das células. E aqui em fonte, eu poderia ou escrever, por exemplo, Aracaju, e aí para eu ir para o próximo, vocês lembram que eu tenho que apertar? Ponto e vírgula, Belo Horizonte, ponto e vírgula, Maceió, ponto e vírgula, Rio de Janeiro. Essa é a minha primeira opção. Se eu fizer isso, vai dar certo, beleza? Mas o que eu vou fazer agora é um pouquinho diferente. Eu vou apagar isso que eu acabei de escrever e vou clicar, pegar o mouse, tá? Eu vou clicar nessa setinha que está bem aqui, ó. No meu caso, ela é uma setinha vermelha. Dependendo da versão do Excel, ela pode ser até cinza, mas é sempre uma setinha. Quando eu clico nela, agora eu basicamente tenho a opção de escolher quais são as células que vão fazer com que o Excel permita que os valores que estão nas células apareçam na minha validação. Então o que eu vou fazer é selecionar essas 4 células aqui. Aracaju, Belo Horizonte, Maceió e Rio de Janeiro. Da K3 até a K6. Então seleciono elas, dou Enter. Enter, quando eu aperto em OK, pronto. Agora eu fiz com que as opções de aparição na coluna B sejam exatamente aquelas 4 que eu pré-defini lá. Então se eu chegar aqui agora, eu só posso escolher uma das 4. Isso faz com que a pessoa não consiga escrever alguma coisa diferente. Por exemplo, se ela escrever Roraima, que era o que eu tinha colocado antes, e der Enter, vai aparecer um aviso aqui. O valor inserido não é válido. Outro usuário restringiu valores que podem ser inseridos nesta célula. Tá? Então o cara vai ficar preso e vai ter que mudar o valor. Tá? Ele vai apertar aqui em cancelar, o Excel vai apagar o que ele tinha escrito e ele vai ter que obrigatoriamente escolher um desses 4 caras. Uma outra aplicação da validação de dados que eu comentei com vocês é em relação a números. Por exemplo, o valor da venda. Eu posso falar o seguinte, ó, cara, nunca vai ter um valor de venda maior do que 1 milhão. Então os valores sempre vão variar entre 0 e 1 milhão. Se o cara tentar colocar 10 milhões, vai dar o mesmo erro para ele. Vamos fazer isso. Cliquei aqui no D para fazer isso valer para todas as células da coluna D. Venho aqui em dados, validação de dados, beleza? Agora aqui em permitir, ao invés de escolher a opção lista, eu vou escolher a opção número, beleza? Número inteiro, tá? Então número inteiro. E agora eu vou falar, ó, o mínimo é 0 e o máximo é 1 milhão. Quando eu der OK, acontece exatamente isso. Então, se o cara chegar aqui, nesse novo que a gente está criando, e tentar colocar 15 milhões, olha o que vai acontecer. O mesmo aviso de erro para ele. Beleza? Não tem mistério. A ideia é seleciona o conjunto de células onde você quer fazer a validação, clica na guia Dados, em seguida Validação de dados. Lembre-se, sempre que for fazer uma prova de estágio num processo seletivo, dê uma olhada nessas aulas.
porque isso é certeiro de cair. Sempre tem uma questãozinha de validação de dados. Além dessa de lista e de número, existem outras opções que não são tão usadas, mas são bem triviais. Por exemplo, vamos testar essas outras... Testar não, mas vamos só ver quais são as outras opções possíveis. Ó, tem aqui decimal, data, hora, comprimento do texto e até personalizado. Então depois dei uma explorada, mas basicamente a ideia, a lógica de construção da validação é essa que eu falei agora para vocês. Tranquilo? Um abraço!